sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e acho que todo mundo sabe que gravar um disco é bem caro, né? Mas você tem ideia do quão caro pode ser? Eu já vou adiantando aqui que é muito, tá? E é justamente por isso que a gente traz uma lista das produções mais caras de discos que se tem registro. Ah, e vale dizer que os valores foram convertidos para os dias atuais conforme a inflação para fazer mais sentido. Bom, a gente começa a lista aqui com o disco que está na 6ª posição entre os mais caros da história. E eu vou dizer que talvez pelas críticas não tenha valido a pena, mas pelo retorno financeiro talvez sim. Isso porque foi em 2001 que a ex-Spice Girl, Victoria Beckham, lançou o seu primeiro e único disco solo. E começou bem, já que o primeiro single aí lançado por ela para divulgar o álbum foi a Not Such an Innocent Girl, que entrou numa espécie de batalha aí nas paradas de sucesso contra a música Can't Get You Out of My Head, lançado pela cantora australiana Kylie Minogue no mesmo dia dela, com essa mesma coisa acontecendo também com os discos das duas cantoras. Mas no final aí, o álbum da Victoria Beckham, apesar de ter entrado aí em algumas paradas de sucesso, recebeu algumas críticas mistas ali, pendendo mais pro negativo, tá? Com críticas tanto ao vocal da cantora como à produção do disco em si. Porém, ele acabou vendendo até que relativamente bem, ficando ali na posição 173 entre os mais vendidos de 2002, mas deixando ali um gostinho, né, as pessoas de não entender muito bem o custo total aí da produção, que acabou sendo muito caro, custando aí cerca de 11.175.000 dólares aí na cotação atual, ou cerca de 55.500.000 reais, fazendo ele ficar então entre os 6 mais caros da história, né, mas não marcando tanto aí para justificar o preço, eu acho. Já na 5ª posição está o álbum mais bem sucedido da banda Def Leppard, que foi o Wisteria, lançado pela banda em 1987, sendo o 4º aí lançado por eles e incluído entre os 200 álbuns definitivos no Hall da Fama do Rock and Roll. É nesse disco aí que estão músicas como Pour Some Sugar on Me ou Love Bites, que fizeram muito sucesso, com essa última inclusive ganhando até mesmo a versão brasileira, que foi chamada de Mordida de Amor, adaptada pelo Robertinho do Recife e gravada pelo grupo Yahoo lá em 1988. O álbum me deu mais de 20 milhões de cópias, desbancando aí artistas que estavam muito em alta na época, como Elton John, George Michael, Beastie Boys e até a Madonna. Com certeza aí fazendo valer a pena e retornando todo o investimento que eles fizeram nesse disco, que foi estimado aí entre 11.590.000 dólares e 12.879.000 dólares na cotação atual, ou em reais entre 57.579.000 e 63.982.000. Você tem esse dinheiro aí para um disquinho? Na 4ª posição está o outro disco de rock e ele dá um belo salto aqui de valor em relação aos anteriores, sem contar que é um disco bem polêmico aí entre os fãs da banda, tá? Quem gosta de Guns N' Roses provavelmente conhece o disco Chinese Democracy, que ficou conhecido aí como o álbum eternamente adiado. Isso porque a banda, ou nesse caso aqui o Axl Rose, né, começou a trabalhar nele no ano de 1996. Isso depois da saída aí de diversos dos integrantes originais e foi adiando ali o lançamento dele até 2008. Que foi ali quando finalmente saiu, né? 12 anos depois, ninguém aguentava mais essa história. Mas no final aí o disco acabou virando um sucesso comercial quase de imediato, estreando logo no 3º lugar da Billboard Hot 100 e vendendo mais de 200.000 cópias somente na primeira semana, e conseguindo ganhar até mesmo um disco de platina. Ou seja, o investimento valeu, né? Investimento esse que inclusive chegou a entrar no Guinness Book na época, né? O famoso livro dos recordes. Isso por se estimar ali que cada sessão de gravação teria custado cerca de $1 milhão, fazendo aí no final com que o custo total estimado seja de 17.670.000 dólares na cotação atual, ou 87.684.000 reais. Coisinha pouca, né? Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Amigo, beleza? Bom, agora a gente vai entrar aqui no pódio, né? E vocês vão ver que não é um pódio tão variado assim, tá? Vocês vão entender. Afinal, foi no ano de 1995 que o Michael Jackson lançou o disco duplo History, Past, Present and Future Book 1, onde um dos discos, chamado History Begins,
Dreams era ali uma compilação de sucessos que ele já tinha tido em sua carreira. E o Monster History Continuous, que tinha novas músicas que ele estava lançando. Com as músicas ali que estavam nesse álbum, tendo participações de artistas gigantescos do meio da música, como a Janet Jackson, o Slash e o Notorious Big. E ainda um outro nome gigantesco em vários sentidos, só que do basquete, que foi o Shaquille O'Neal. E o disco foi lançado em um momento que todas as acusações envolvendo o Michael Jackson e abuso começavam a surgir pela imprensa, já fazendo ali muita gente ter um olhar diferente sobre o astro. Porém, isso não foi suficiente para que o álbum não fosse um sucesso, tanto que estreou na primeira posição da Billboard 200 dos Estados Unidos e em mais outros 19 países. Até porque é nele que estão músicas como Earth Song, Scream e They Don't Care About Us, que inclusive teve seu clipe gravado aqui no Brasil, né? E no final, aí, toda a gravação e produção desse disco teve um custo estimado em 19 milhões e 200 mil dólares na cotação atual, ou 95 milhões 385 mil reais. 95 milhões, gente, pelo amor de Deus. E vocês lembram aí que no tópico anterior eu falei que esse pódio não era tão variado, certo? Isso porque na segunda posição tá novamente o Michael Jackson, e com um disco anterior ao do tópico passado, que foi o Dangerous, lançado em 91. Ou seja, no do anterior ele ainda deu uma economizadinha. Tá? Esse aí que foi o disco que marcou o fim da parceria do rei do pop com o produtor Quincy Jones, sendo o primeiro inteiramente produzido pelo próprio Michael Jackson, e sendo aí mais um dos discos do artista que vendeu absurdamente, se tornando aí o quinto disco que mais vendeu em toda a história e conseguindo colocar 4 singles no top 10 da Billboard Hot 100, incluindo 3 que ficaram na primeira posição, tá? E entre elas estão ainda The Closet, Remember the Time e Black or White, que é o maior sucesso aí entre elas, né? E todo esse sucesso aí de vendas não foi à toa, já que além aí do próprio talento do Michael Jackson, ainda teve um investimento pesado na produção do disco. Mais especificamente, valor entre 17 milhões 188 mil dólares e 21 milhões 485 mil dólares na cotação atual. Ou entre 85 milhões 390 mil reais e 106 milhões 730 mil reais. Mais de 100 milhões, gente. Mas agora, pra finalizar, a gente tem agora o campeão aí quando se fala no preço de gravação de disco. E se você já achou muito aí os números que a gente falou até agora, né, que passa aí de 100 milhões de reais, espera pra você ver o quanto esse aqui vai dar, tá? E se a terceira e a segunda posição ficaram com o Michael Jackson, você aí consegue adivinhar com quem tá a primeira? Sim, novamente com o Michael Jackson. Os discos dele estão realmente aí nas 3 primeiras colocações, o cara esbanjava bem, né? E nesse caso aqui, o disco mais caro lançado por ele, aparentemente na história como um todo, né, pelo menos do que você tem registro, é justamente o último lançado pelo rei do pop antes da sua morte, que é o Invincible, lançado em 2001. E o disco teve uma recepção mista ali, tanto pela crítica quanto pelos fãs, ficando aí mais distante, né, de outros álbuns mais populares dele mesmo. Isso mesmo tendo a participação de artistas como Carlos Santana e novamente do Notorious Big. Porém, apesar disso, aí o single You Rock My World, que foi o responsável por fazer a divulgação do disco, fez muito sucesso lá na época, conseguindo chegar ao top 10 de diversas paradas de sucesso pelo mundo, sendo acompanhado também pela canção Butterflies, que apesar de não ter feito tanto sucesso quanto a anterior, também bombou demais. E nesse caso aqui o valor é realmente bizarro, tá? Do tanto que ele gastou aí na produção e gravação desse disco. Tanto que se a gente considerar o valor que ele gastou usando a cotação de 2001 mesmo, ela já ficaria em primeiro nessa lista. Já que se estima que foram gastos 30 milhões de dólares em 2001. Coisa que convertendo para hoje em dia seria algo em torno de 51 milhões de dólares. Ou 247 milhões de reais. Vocês têm noção disso? Gente do céu! Quase 250 milhões de reais num disco. E isso sem contar que eles ainda tinham reservado mais 25 milhões de dólares da época, tá? Pra promoção do disco. Porém, ali por alguns desentendimentos entre o Michael Jackson e a gravadora, aparentemente não chegou a ser usado em todo esse valor. Até porque se a gente voltar lá no passado, o disco nem teve tanta promoção assim no final. É dinheiro demais, gente. Seria aí 55 milhões da época, né? É muita coisa. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa
deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia esses valores de gravação. Você acha que é muito dinheiro, que é pouco dinheiro? Fala aí pra gente. Aqui só tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima aí. Tchau!